Salve, salve, nação! Enfim, chegou o grande dia, né? O dia que o Flamengo, na minha opinião, vai conseguir pelo menos esse título da Recopa, né? Tô animado para esse jogo, né? Mas, brincadeiras à parte, vambora reger aqui mais um vídeo, né? Com as análises do Flávio Prado, Bruno Prado, são pai e filho, Mauro César Pereira, Vanderlei e pilhado sobre Flamengo, Del Valle, Recopa, Maracanã lotado, Flamengo em desvantagem. Como que o Flamengo vai fazer para reverter isso? Vidal titular, Gerson banco e o Pedro, após a desconforto muscular, volta à equipe titular para ajudar o Flamengo a conquistar esse título da Recopa e para dar uma tranquilidade ao Vitor Pereira e ao ambiente do Flamengo, né? Então vamos embora com mais um vídeo, vai deixando seu like aí. Seu like já ajuda bastante aqui o canal. Se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo. E vambora para o vídeo, né? Créditos ao canal da Jovem Pan Esporte. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Valeu! Quem será o campeão da Recopa Sul-Americana? Flamengo ou Independente Del Valle? Flamengo tá ganhando aí com 61%. Mauro César Pereira. Geralmente a gente não concorda tanto para sua felicidade. Mas você dessa vez concorda comigo? Seria uma vergonha o Flamengo não ser campeão da Recopa Sul-Americana diante do Independente Del Valle no Maracanã lotado? Estou aqui refletindo a respeito dessa sua frase. Quer dizer, quando as pessoas discordam de você, é mérito das pessoas. É mérito, claro. Mas eu sou sincero. Ele mesmo está dizendo. Bom sentido. Ou seja, quando você discorda de mim, Me permita, eu concordo plenamente com essa frase. 100%. É uma frase assim de um sincericídio muito interessante. Né? Mas, enfim, eu acho que seria uma vergonha, porque o time já vem jogando mal, acho que os jogadores não têm apresentado aquilo que dele se espera, tem questão física, que não tem desculpa para o cara. Por que o cara está mal fisicamente? Qual é o trabalho dele? É jogar bola, tem que estar bem fisicamente. Só é compreensível isso quando o jogador tem uma lesão, tem um problema físico que impede que ele tenha uma boa preparação física, um condicionamento físico. Se não tem, se ele está saudável, por que ele não está bem? Qual é o problema? Então, começa por aí. Eu acho que, assim, o jogo de lá, de Quito, pelo segundo tempo, 1-0 acabou sendo bom para o Flamengo. Claro, nunca é bom perder, entendam bem. Mas não, poderia ter sido pior. Primeiro tempo, não. Primeiro tempo, o Flamengo deveria ter feito um gol, teve melhores chances até. O Del Valle finalizou muito, depois estava analisando, mas muitos chutes de longa distância. Chances criadas, claras, só teve no segundo tempo, quando a altitude de fato começou a pesar. Mas aí os gols que o Gabriel perdeu, especialmente esse que a gente está revendo, aí isso pesou muito, né? Teria que fazer esse gol. Ele está ali para isso. Por mais que ele tenha feito uma boa temporada, num jogo desse tamanho aí, essa bola tem que converter. Você vira 1-0, é um outro cenário, outra coisa, outra história. Você tem uma condição diferente. O goleiro Ramírez sempre sujeito a chuvas e trovadas, como estamos vendo nesse lance aí. Mas assim, tiveram uma semana para treinar, uma semana para se preparar, não tem altitude. O jogo de sábado com os jogadores jovens e os reservas, acho que mostrou aí uma postura diferente do time, e isso acho que vai mudar bastante. O estádio vai estar cheio, a torcida está muito mobilizada, inclusive as torcidas organizadas do Flamengo, cada uma canta uma música, né? Lá é assim, elas têm uma rivalidade entre elas, uma quer ser melhor que a outra. Então uma canta uma música, outra canta, são 5, 6 cantando cada uma música, sabe disso. Elas combinaram de ficar todas juntas cantando a mesma coisa hoje para ter um apoio mais ou menos na linha do que foi o jogo com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, quando o Flamengo tinha que ganhar por 2-0. Se o Flamengo tiver aquele espírito e aquela postura, marcando do alto, no campo do adversário e pressionando, acho que o Flamengo passa até, talvez até bem. O Del Valle não é um time que vai jogar retrancado, é um time que vai, em vários momentos, sair para o jogo, não é a característica dessa equipe, como disse o Flávio, independentemente do treinador, jogar todo mundo atrás da linha da bola, dando bicuda para o alto, se agarrando a um 0-0 ou a um 0-1, né? Não é assim que eles jogam, eles vão tentar jogar, vão tentar sair, isso pode ser interessante, positivo para o Flamengo, especialmente por jogar em casa e souber aproveitar essas características do time equatoriano. Não é, acho que, a versão mais forte do Del Valle, todo ano eles perdem técnico, perdem jogador, aí mudam de técnico, já teve que time mais forte, acho até que aquele que em 2020 o Flamengo ganhou no Maracanã, essa mesma Recopa, era melhor do que esse. Mas é um jogo que, assim, tem embutido nele uma responsabilidade muito grande pelos insucessos anteriores, né? Então tem uma cobrança, uma expectativa muito grande de que vença. O que eu acho que é importante é justamente o que você falou aí do técnico. O torcedor tem que botar um pouco mais de cobrança nos jogadores também.
Falar da diretoria, a gente está careca de falar, pô, a diretoria errou porque deu 42 dias. Tudo bem, agora não adianta mais, amigo. A gente pode ficar falando isso a vida inteira. Isso já foi falado, a diretoria já sabe da insatisfação do torcedor, a crítica da imprensa, isso é pertinente, mas não adianta ficar repetindo isso aí. Agora, o que os jogadores têm que fazer, o que o torcedor tem que fazer é o seguinte, ó, esse jogo tem que resolver. De quem é a responsabilidade agora? É dos jogadores e do técnico, claro. Mas os jogadores é que estão em campo, eles têm que fazer mais, eles têm que se empenhar mais, eles têm que se entregar mais, eles têm que ter se preparado a semana muito bem. Essa é uma semana que cada jogador do Flamengo, né, não sei se fizeram isso, deveria treinar, comer bem, dormir bem e pensar no jogo, mas nada. E foi uma semana vazia, né? Nada, não tem carnaval, desfile das campeãs, tem nada. Tem nada. Você tem um compromisso. Terça-feira tem que ganhar esse negócio de 2-0 ou mais. Não tem mais nada. Não tem passeio com filho, não tem almoço restaurante, não tem nada. Você tem que pensar no jogo. Aí, o cara é muito bem pago para isso. Eles se meteram nessa situação. Eles perderam para o Al-Hilal, eles perderam para o Palmeiras, eles quase perderam para o Al-Ahly, depois da expulsão lá do jogador do Al-Ahly, que o Flamengo conseguiu vencer o jogo. Então, eles perderam para o Del Valle. Então, eles é que estão em dívida com o torcedor, eles que fizeram uma campanha ridícula no final da temporada passada. Aliás, não é, a gente fala muito sobre a reta final do ano passado, jogos depois do título da Libertadores, mas na verdade não, até o colega André Rocha falou isso outro dia, eu concordo com ele. O último jogo do Flamengo, que o Flamengo jogou bem, foi contra o Vélez na Argentina, que foi um chocolate, um vareio, os argentinos ficaram todos ali boca abertos, né, que o Vélez tinha eliminado o River Plate semanas antes, né? E o Flamengo foi lá e fez 4-0. Dali para frente não fez nenhum grande jogo. Alguns razoáveis. Tem um jogo que eu acho que é muito marcante com relação a essa queda. A gente falou muito sobre esse jogo aqui. Foi o jogo com o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. O São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Mas na característica individual de um ou outro jogador, o Flamengo meteu 3-1. O Flamengo soltou 4 bolas no gol, fez 3 gols. O São Paulo perdeu gols incríveis, o Santos fez defesas espetaculares, o Patrick teve 2 chances na pequena área, o Santos fez defesas difíceis no primeiro tempo ainda, o São Paulo jogou defesas difíceis no primeiro tempo ainda, o São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Eu acho que a final contra o Atlético Paranaense também. Um a mais jogar como jogou. A final foi tétrica, o Flamengo não soube aproveitar a sua superioridade numérica, fez 1-0 no final do primeiro tempo e não teve volume para chegar a um segundo gol que daria tranquilidade. Contra o Corinthians no Rio foi uma atuação pavorosa, embora ele até tenha uma desculpa porque ele não tinha volante, está tudo remendado, Mateuzinho de volante, não tinha ninguém. Então ele teve problemas. O Dorival, na época, era o treinador. É o jogo que eu até dou mais desconto ali. Mas aquela atuação também, independentemente das ausências, dos desfalques, ela também estava no pacote de uma queda muito grande. Então esses caras parecem que estão se desmobilizando desde o jogo contra o Vélez, que não tem aquela mobilização de jogos importantes que é fundamental. Quando a gente fala que, porque o Corinthians é forte em Itaquera, o Corinthians se mobiliza para certos jogos. Esse jogo com o Palmeiras agora foi 2-2, o Palmeiras chega como favorito, o Corinthians se prepara para esse jogo. O Palmeiras se prepara para os seus jogos em casa. O Grêmio, quando tem que ganhar um jogo, ele vai se preparar para... Esse é o jogo, até Grenal agora no final de semana. É diferente. Semana do Grenal, o cara fica na churrascaria, no espeto corrido. Não, ele tem que treinar, tem que estar em forma, no peso certo, porque domingo tem que ganhar. E ponto final. É assim que funciona. E esses jogadores têm hoje um compromisso com esse torcedor. Eu acho que a coisa funciona assim. Tem que parar com essa coisa de achar que só o técnico é responsável, que é só jogar a responsabilidade, a culpa pelos erros no treinador, que está lá há 2 meses, começou um trabalho há pouco tempo, né? E pensar que os jogadores são bonequinhos, sabe, marionetes ou jogadores virtuais de videogame que alguém controla. Não, eles são seres humanos que têm que ser muito elogiados quando fazem um papel e quando protagonizam o papelão, eles têm que ser responsabilizados também. Eu acho que hoje eles têm que entrar em campo com essa consciência. E o recado que o Rodrigo Caio deu no sábado, depois do jogo lá em Brasília com o Botafogo, ele que tem jogado no time reserva só porque ele vem alta de lesão, porque ele é o melhor zagueiro que o Flamengo tem, tecnicamente falando, né? Se ele tivesse fosse um cara mais saudável, né, que não se machucasse tanto, ele jogaria sempre, era ele mais um, sempre ele mais um. Ou mais 2, se amanhã ele quiser jogar com 3 zagueiros. Mas ele não sairia nunca do time, nem para Davi Luiz, para ninguém, na minha opinião. E ele mandou o recado correto no sábado. Agora vejamos como o time vai se comportar. Eu acho que assim, lógico, existe toda a questão técnica e tática, a estratégia. Mas nesse caso específico, eu acho que tem muito de entrega, de como se comporta em campo. O adversário percebeu, esses caras não estão aqui para brincar. Cada dividida tem que ser aquela dividida que você não pode perder. Porque isso contagia o estádio, isso faz o time crescer, isso assusta o adversário. Isso pressiona o adversário. O futebol tem isso também. Por isso jogar em casa é tão importante. Porque todo mundo quer jogar em casa. Se jogar em casa não fosse importante, eu falo assim, final da Copa do Brasil. Não quero jogar no seu campo. Não, eu jogo no seu campo. Não, eu fico brigando o contrário. Não, todo mundo quer jogar em casa. Nós já tivemos final de Campeonato Brasileiro, por exemplo, decidida com o mando de campo. Em 74, Cruzeiro fazia a final com o Vasco, e houve lá uma confusão em Belo Horizonte, e o mando de campo do último jogo foi para o Rio de Janeiro. E o Vasco ganhou de 2-1.
e foi campeão. Ainda teve um gol mal no lado do Nelinho, uma polêmica danada. Aliás, os cruzeirenses não ficam chorando, que nem os atleticanos choram com relação a 80, não. Mas foram muito prejudicados no Maracanã em 74 pelo Vasco. O Vanderlei e o Flávio certamente lembram disso. O gol do Jorginho Carvoeiro. O gol do Jorginho Carvoeiro foi o gol do título. E o Bruno conhece a história. Então, assim, mando de campo é muito importante. Tanto que, às vezes, os caras brincam para mudar mando de campo. Não só no Brasil, em outros lugares também. Porque, pô, Copa do Mundo, você joga em casa, geralmente uma seleção forte ela é favorita. Porque ela está jogando em casa. É no seu Brasil de 7-1. Aí é outra história. Aí não tem que ser favorito de nada. Então, é importante fazer valer o mando de campo. Agora, depende muito do jogador. Isso não depende do técnico. Depende dos jogadores, da cobrança de cada um, da postura em campo, menos conversa e mais atitudes. Se jogarem corretamente, vencer o jogo, eles vão ser glorificados, aplaudidos. Aí o Al-Ahly já passou, o Al-Hilal já foi esquecido, o Palmeiras fica para o próximo duelo com o rival paulista e vamos que vamos. Vanderlei, o Mauro tocou no assunto, ia ser exatamente sobre o que eu ia falar com você, sobre essa cobrança do Rodrigo Caio. Porque essa cobrança do Rodrigo Caio, eu não sei se ela foi proposital ou não. Se ele quis realmente dar uma cutucada no time. Mas deu. E deu, inclusive, publicamente, porque a torcida tá vendo isso como uma cobrança. Porque o Rodrigo Caio ele diz o seguinte: o mais importante é que a gente precisa colocar na cabeça que precisamos ser um time coletivo. Ou seja, já fala aí, ó. Tem que ser time, não é individual. Temos jogadores de muita qualidade, mas hoje em dia só a qualidade não entra em campo. Se a gente não correr, se dedicar e não deixar a vida em campo, não conseguimos nossos objetivos. Temos que suar sangue dentro da partida, independente de quem o mister, né, o Vitor Pereira, escolher. Vamos fazer uma grande partida e sair com o título. Ele deixa claro, né, que é para jogar como time, que é para se doar mais. Então foi uma cobrança proposital ou não, e se isso pode surtir efeito na atuação do Flamengo contra o Independente. Lembrando, né, que o Mauro diz da final, era para essa final ser a menos importante desse começo do ano pro Flamengo. O mais importante era o Mundial, depois talvez a Supercopa, porque é contra um grande rival nacional. Só que agora é o que restou para dar esse levante, né, Vander, nessa continuidade da temporada. Boa tarde, Asmar. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro dizer, já que você colocou do Rodrigo Caio, que é um exemplo de superação. Então, se ele pensou para falar, se ele falou, ensaiou para falar, se ele falou de improviso, eu não tenho a menor ideia. Eu só acho que partiu o depoimento de um cara que tem a marca da superação. O que esse jogador tomou de trombada, de contusão, de força de vontade para voltar, já anunciado o encerramento da carreira dele várias vezes, em função das últimas contusões. E o cara volta para jogar. E todo mundo respeita, a torcida do Flamengo respeita, todo mundo respeita, inclusive a postura dele, né? Fora e dentro de campo. Então, esse depoimento partiu de um cara que tem a marca, é um cara que você pode acreditar que ele falou aquilo que ele pensa, do coração, se ensaiou ou não tenho a menor ideia. Com relação a esse jogo, que eu acho importante para mim, toda taça é importante, claro, tem aquela que brilha um pouco mais, mas toda taça é importante. Eu estava dando uma olhadinha, eu marco pela incoerência, mas eu tento evitar não ser muito incoerente. Então, eu fui dar uma olhadinha na gravação do nosso programa um dia depois do jogo lá no Equador, né? O que eu falei no dia seguinte? Eu falei, poxa, eu penso exatamente hoje que vai ter o jogo decisivo, aquilo que eu pensei naquele dia, quando foi dito aqui no programa. O Flamengo já passou, já ergou, atenção, vim aqui só para ver o erguimento da taça. Ele vai erguer a primeira taça dele, já passou, tudo bem. É impensável que o Flamengo não ganhe a taça dentro do Maracanã. O Del Valle já não é aquele Del Valle de um passado recente. Claro, o Flamengo também não é o Flamengo do Jorge Jesus, a gente sabe perfeitamente disso. Mas eu concordo, todo mundo que faz o programa aqui sabe o que eu penso. Quer dizer, eu penso. Quer dizer, primeiro que eu não dou tanto percentual de importância a um treinador. Eu acho que é muito importante que ele tenha jogadores de qualidade. Caso contrário, vai ser vaiado, vai ser pichado o nome dele no muro, vai embora e não prospera nunca. E esse elenco do Flamengo é importante. Ele precisa jogar mais, eu falo isso sempre também. Tem que jogar mais, depende do jogador. O Vitor Pereira acabou de chegar, não sabe ainda onde é o local de estacionar o carro dele. Está quase chegando lá. Ele está pegando o jogo, o time teve tempo para descansar.
Eu nem sei se foi curtir o carnaval, se não foi assistir no camarote, eu não tenho a menor ideia. Eu só acho que o time tem que jogar mais e tem força para passar pelo Del Valle dentro de casa e sem levar para prorrogação. Se perder o título, é um vexame, que é uma vergonha, e aquilo que vai protestar a nação rubro-negra antecipadamente, eu estou assinando embaixo. Mas não tem chance. Hoje, hoje o Flamengo dá uma volta olímpica. Então é isso aí, nação, mais um vídeo. Eu concordo com o Vanderlei Nogueira. Eu acho que o Flamengo vai conseguir sim dar uma volta olímpica no Maracanã. Se perder, é vexame? Pra mim, sim. Pelo elenco, seria o terceiro vexame do Flamengo no ano, né? Já é o terceiro vexame. Mas eu acho que o Flamengo consegue sim, com o apoio da sua torcida aí. O Flamengo, eu acho, a certeza é só da morte que eu tenho. Mas eu acho que o Flamengo vai nesse jogo, vai conseguir dar uma volta por cima, como fez naquele jogo do Atlético pela Copa do Brasil. E desse jogo em diante vai ser uma retomada de um bom futebol que o Flamengo deve apresentar, né? Óbvio, tem o seu risco de o Flamengo perder, óbvio, tem. Não é porque o Flamengo tecnicamente é superior ao Del Valle que não pode perder. Pode perder, mas a chance do Flamengo ganhar jogando no Maracanã é grande. O Del Valle é um time bom tecnicamente, demonstrou isso nos anos anteriores, principalmente contra o São Paulo agora que ganhou, né? Pela final da Sul-Americana. E aquilo, o time do Del Valle é um time bom, gosta de ter a bola, são jogadores experientes, vamos dizer assim. Tem até um jogador de 41, 42 anos no setor de meio de campo aí, que eu esqueci o nome dele. São jogadores que não sentem a pressão, praticamente. Pode sentir, pode. É um ser humano qualquer. Mas são jogadores experientes, geralmente estádio lotado, estádio contra, geralmente não sente a pressão, mas caso o Flamengo, na minha visão, consiga fazer um gol logo nos primeiros 15, 30 minutos de jogo, eu acho que o Del Valle deve sentir um pouco a pressão ali. E aquilo. Caso não faz o gol, caso não faz gol no primeiro tempo e deixa pro segundo, aí aquela ansiedade, não só da torcida, como dos jogadores também, vai começar a ficar... ansiedade, nervosismo, vai começar a ficar aflorado, né? Vamos dizer assim. E é isso que o Del Valle quer. O Del Valle vai pegar a bola, vai tocar aqui, vai começar a cozinhar o jogo, fazer o Flamengo ficar na roda, e isso aí que vai deixar a torcida impaciente, o ambiente do estádio, né? No momento do jogo pesado, e os jogadores ansiosos, querendo acabar fazendo merda durante o jogo, né? Uma chegada mais forte aqui, leva um cartão amarelo aqui, ou até ocasionar uma expulsão. Então o Flamengo tem que ter a cabeça no lugar, entrar, ter a serenidade que está jogando mal, conseguir fazer 1-0 para igualar a desvantagem, depois mete mais um para passar no placar, né? Fazer 2-0, dar aquela tranquilidade e conseguir esse título, porque senão é muito vexame, né? É mais vexame do que no Mundial. Sim, eu acho que é mais vexame do que contra o Palmeiras do que no Mundial, porque no Mundial só teve apenas um jogo. Era um jogo ali, início de temporada, beleza. Agora são 2 jogos. Você não conseguir conquistar o título. Você não conseguir conquistar um título contra o Del Valle em 2 jogos, pra mim é muito vexame. Muito vexame. É isso aí e tamo junto.